Então, igreja, voltamos aqui, tá? Tivemos aqui um problema aqui na transmissão. Aqui nós estamos aqui na parte 7, tá? Parte 7 aqui do nosso estudo, né? Essa aqui é a parte continuação, tá? Porque nós tivemos um problema, tá? Estamos aqui continuando, então. Nós estávamos aqui falando sobre a voz do Espírito Santo, tá? Que para ouvirmos a voz do Espírito Santo, precisamos fazer cessar a nossa voz toda e a voz também das influências malignas, e ali nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos aqui para outra representação do Espírito Santo, né, ainda nessa noite. Está lá em Mateus capítulo 10, lá no versículo 20, né? Mateus capítulo 10, lá no versículo 20. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 10, lá no versículo 20. Essa voz do Espírito Santo, ela fala conosco, né? Mateus 10, versículo 20 diz assim, ó, preste atenção. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Olha isso. O Espírito Santo, como uma voz, ele fala conosco. Ele fala conosco, ele fala ao nosso coração. É ele quem fala. Quando nós aprendemos a cessar o nosso eu, a nossa voz, é onde nós ouvimos a voz poderosa do Espírito Santo em nós, falando em nosso coração, tá? Ainda também, essa voz do Espírito Santo, o que ela faz? A voz do Espírito Santo, ela nos guia, né? Ela nos dirige, né? Ó, Isaías capítulo 30, lá no versículo 21, né? Para quem está retornando aqui com a gente, né? Tivemos um probleminha na transmissão, mas já estamos de volta aqui, tá? Isaías capítulo 30, lá no versículo 21, estamos abordando nessa noite as representações do Espírito Santo, né? Isaías 30, lá no verso 21, vamos lá, igreja? Diz assim, ó, preste bem atenção. Isaías 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha isso, gente. A voz do Espírito Santo, ela guia quem faz a vontade dele. Ela guia quem faz o querer dele. Essa voz do Espírito Santo, ela orienta. Olha a extrema importância, entre tantas coisas, de nós termos uma intimidade com o Espírito Santo e deixar a voz dele nos guiar na nossa caminhada, né? Em tudo aquilo que nós empreendemos diante do Senhor, segundo a vontade dele. E também a voz do Espírito Santo, ela nos adverte, né? Tá lá em Hebreus capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, Hebreus, lá no capítulo 3, vai lá comigo. Hebreus capítulo 3, eu vou ler com vocês do versículo 7 até o versículo 11, tá? Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11, está escrito assim, ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Gente, olha isso. A voz do Espírito Santo, ela nos adverte, Igreja, quando a pessoa ela fica passando por cima da voz do Espírito Santo, chega uma hora que o Espírito Santo não fala mais com a pessoa. Agora, para a voz do Espírito Santo me advertir, eu tenho que ser totalmente interessado na direção dele. A pessoa tem que viver pela direção do Espírito Santo, para que a pessoa seja advertida. Tem que haver um temor no coração, tem que haver um desejo de andar plenamente segundo a vontade de Deus, né? Ainda, igreja,
Para terminar, eu vou ler com você aqui que o Espírito Santo, eu quero ler com vocês uma palavra que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 6. Aí a gente vai finalizar aqui, tá? João, capítulo 6. Nós estamos aqui nessa 7ª live nossa aqui, falando a respeito das representações do Espírito Santo, tá? Para quem está voltando, que agora eu tive um problema aqui na live, tá? Eu não sei o que aconteceu. Aí caiu, né? Ela fechou sozinha. Aí eu abri outra aqui, tá? Mas nós já vamos terminar aqui já. João, capítulo 6, lá no versículo 27. Evangelho de João, capítulo 6, lá no versículo 27. A Bíblia diz assim, ó, João 6, 27, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Igreja, o Espírito Santo, ele é dado para nós como uma autenticação. Ele autentica aquele que é de Deus. O Espírito Santo confirmou o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, e confirma o primogênito, e confirma também todos os outros. O Espírito Santo, ele vem para autenticar, para marcar aquela pessoa como sendo propriedade do próprio Deus. Aquela pessoa que recebeu o sacrifício do Senhor Jesus, que o recebeu como único Senhor e Salvador da sua vida. Assim como o Espírito Santo confirmou o Senhor Jesus, ele também nos confirma, o Deus Pai nos confirma com o seu selo. Vamos ler de novo isso aqui, que é muito importante, ó. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna, ou seja, pela palavra de Deus, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Eu quero atentar com você numa coisa aqui, ó. A Bíblia diz que Deus Pai confirmou Jesus com o seu selo. Confirmou. Eu gosto muito dessa palavra confirmar. A palavra confirmar significa firmar com. Firmar com. Ou seja, para Deus confirmar, me confirmar com o selo dele, primeiro eu tenho que me firmar. Primeiro a pessoa firma, aí Deus confirma. Ou seja, confirmar é firmar com aquela pessoa. Se a pessoa não firma nada, Deus não vai confirmar nada na vida dela. A gente tem que entender isso, gente. Você encontra essa palavra várias vezes na Bíblia, confirmar. O Senhor vos confirmará. Confirmar é firmar com aquela pessoa. Primeiro aquela pessoa se firma, aí Deus confirma ela, no caso com o selo dele, que é o Espírito Santo. Agora, se a pessoa, se ela não está firmada, Deus não tem o que confirmar com aquela pessoa. Confirmar é firmar com. Primeiro a pessoa firma e Deus firma com ela. Se eu não firmo nada, se eu não estou firme, o Espírito Santo não vai me confirmar em nada. A Bíblia diz que o Deus Pai confirmou Jesus Cristo com o seu selo. Ou seja, viu a firmeza do Senhor Jesus Cristo e confirmou. O Deus Pai firmou com Jesus Cristo através do selo do Espírito Santo. Ou seja, Deus ali fez uma aliança com o Senhor Jesus. Ali eles entraram em aliança através da pessoa do selo do Espírito Santo. Assim somos nós hoje. Nós temos que ter uma aliança com Deus Pai. E para isso a gente tem que se firmar no Deus Filho, que é a palavra. Para eu ter uma aliança com Deus, primeiro você se firma com o Deus Filho. Você tem que estar firmado na palavra. Aí o Deus Pai te confirma com o selo dele, com o selo que é o Espírito Santo. Sem uma afirmação plena, verdadeira na palavra, não tem como fazer essa ligação com Deus. Por isso que a Bíblia também diz que o Senhor Jesus, ele é a nossa religião. Religião é religar, né? Religar com o Senhor. E essa religação com Deus Pai se dá através do Espírito Santo. O Deus Pai vê a firmeza da pessoa com o Filho, que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus Cristo. Aí Deus confirma aquela pessoa com o selo dele, que é o Espírito Santo. Assim como ele fez com o Senhor Jesus Cristo, com o seu primogênito. Ainda, 2 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 22. 2 Coríntios 1, lá no versículo 22. Vamos lá comigo. 2 Coríntios 1, lá no verso
22, está escrito assim, ó. Vamos ler o versículo 21. Mas aquele que nos, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha isso. O apóstolo Paulo falando a respeito da obra do Deus Pai. Que o Deus Pai, versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, falando a respeito do Deus Pai. O Deus Pai confirmou o apóstolo Paulo com o povo em Cristo Jesus, firmados todos eles na mesma palavra, no mesmo entendimento, na mesma fé. Aí Deus foi lá e ungiu cada um deles, versículo 22, que também nos selou. Ali o Senhor Deus selou, deu selo de autenticação e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha isso. Nos selou. Essa semana eu tive um problema aqui com um plug aqui do aspirador de pó aqui em casa. Aí eu tive que comprar um novo. Só que tem aqueles plugs lá que não tem a autenticação do Inmetro e tem aqueles que tem a autenticação do Inmetro. Que você sabe que está autentificado, que passou por todos os testes de qualidade, e aquele ali é de uma qualidade boa realmente, não vai dar problema. Ou seja, ele recebe um selo ali do Inmetro, né? Foi testado e foi aprovado. Assim o Senhor Deus ele faz conosco. Ele nos aprova. Quando que Deus nos aprova? Quando ele sela a gente com o Espírito dele. É o selo de autenticação, onde o Espírito Santo é representado através de um selo que nos confirma para com o Filho e para com Deus Pai e para com todos os outros salvos, né? Então, igreja, eu li com vocês aqui, eu vou terminar aqui agora, nós vimos as várias representações do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele desce como uma língua como de fogo, ele desce sobre os cristãos. Existem várias representações do Espírito Santo. Hoje é o terceiro estudo que nós estamos fazendo, a gente vai finalizar esse respeito. Eu espero que tenha ficado claro para você. Medite, gente, medita. Medita nessas palavras, busque, se coloque na condição para que a chuva desça sobre você. Nós falamos aqui que o Espírito Santo ele é representado pela água, pelo fogo, pelo vento, pelo óleo, pela chuva. E existem vários subtópicos aqui que nós vimos. Então se coloque, medite nessas palavras, se coloque na posição para que você receba a água do Espírito Santo, como nós lemos aqui, uma água purificadora, uma água sustentadora, água refrescante, abundante, gratuita. Se coloque na condição para que o Espírito Santo se manifeste em você da maneira com que ele prometeu na palavra dele, tá? Eu vou terminar por aqui por hoje. No próximo estudo, nós vamos abordar aqui, acho que provavelmente a respeito do dom do Espírito Santo. Aí nós vamos falar a respeito do dom do Espírito Santo. Hoje é a 7ª live, cada live tem um título ali, né? Cada live tem um título. Essa é a 3ª live das representações do Espírito Santo que a gente finalizou aqui agora. E a próxima provavelmente vai ser a respeito do dom do Espírito Santo, tá? Então medite nessas palavras para o seu crescimento espiritual e para o desenvolvimento da sua salvação, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós entramos em oração, meu Pai, diante do Senhor nessa noite. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela riqueza do teu conhecimento. Meu Pai, eu quero te pedir, Pai, que nenhuma dessas pessoas fique limitada em mim, Senhor. Mas que essas pessoas venham ter a plena revelação do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa desdobrar essas palavras todas, meu Pai, de várias formas e se apresentar de várias formas a todos os que vão ouvir essas mensagens. Assim, meu Pai, eu profetizo vida, restauração e que todos nós venhamos conhecer o Senhor a cada dia mais, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, igreja? Ó, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tive um problema na primeira live, né? Ela caiu, né? Eu não sei porquê. Aí retomei nessa segunda aqui, tá? Deus abençoe Dona Maria da Conceição, né? Vocês estão lá de São Vicente, né? Deus abençoe também Dona Cristina. Deus abençoe Seu Júlio, Dona Maria dos Anjos, Dona Glória. E quem mais esteve aqui conosco, tá? E Deus abençoe cada um de vocês. E provavelmente nesse sábado estarei aqui com vocês, falando, se Deus quiser,
a respeito do dom do Espírito Santo, tá? Medite nessa palavra, esse título de hoje aqui vai ficar em 2 lives, tá? Já como caiu, eu vou postar as 2 aqui daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz, boa noite, bom descanso, em o nome do Senhor Jesus.